Agora nós vamos fazer a correção da LVP de arquivo 4, que nada mais é do que a ampliação da LVP 3, só que com a seguinte premissa. Agora, além de calcular a média, eu vou gravar essa média num arquivo novo, médias.txt. Inclusive está aqui, eu vou até excluir esse arquivo daqui, porque foi o teste que eu fiz antes, né, do código. Vou excluir, porque quando eu mando gravar, ele cria esse arquivo para mim aqui no Replit. Tá? Isso é bacana. Então vamos lá. Eu tenho toda aquela minha estrutura que nós já vimos, né? O cálculo da média, a devolução da média e tal. Então aqui, ó, até aqui nós vimos na LVP de arquivo 3. O que muda agora é esse cara aqui, esse grava média. Beleza. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a definição da minha função, eu vou gravar essa matriz, que eu chamei de média aqui. Vou abrir um arquivo chamado médias.txt, que não existe aqui na minha listagem, no modo write, gravação. E aí a mesma ladainha de gravar um arquivo, né? Eu crio um texto vazio. Para cada linha em MED, eu percorro as colunas. No nosso caso tem duas. A primeira coluna é o nome do aluno, né? E a segunda coluna é o quê? A média desse aluno. Então tem lá José, média 25, Pedro, média 20, e eu vou colocando isso. Eu só dividi no if, porque essa daqui já entra no formato que ele é, que é str, e essa aqui eu converto para str depois, né, porque é a média. E ao final de cada linha, o nosso amigo /n, escrevo o meu arquivo texto, né, a minha variável texto no meu arquivo e fecho. Note o seguinte, tem uma mudança aqui no código principal, que é o seguinte, eu estou usando, depois que eu gravo, eu recarrego esse arquivo na minha lista média. Olha só, há uma redundância, porque essa minha lista média é igualzinha a essa daqui. Só que o que eu quero mostrar com isso? Que mesmo eu carregando o arquivo, eu estou mantendo a minha média, a lista de listas média do jeito que ela era. Tá? Eu estou zerando ela e recarregando com os mesmos dados. É só para mostrar que, de fato, nós gravamos o arquivo médio. Eu poderia ter impresso isso aqui logo depois dessa linha e gravava e tudo mais. Pá. Outra coisa, eu estou lendo dois arquivos. Agora, note que a minha função, eu passo o nome do arquivo que eu quero ler, dentro de aspas. Esse nome de arquivo cai dentro da variável A. Então é um open A aqui. Por quê? Porque eu vou ler dois arquivos. Eu vou ler o notas.txt e vou ler o médias.txt. Para não ter que criar duas funções, uma para ler cada arquivo, eu simplesmente crio uma variável que vai receber o nome do arquivo, que eu vou abrir e vou colocar aqui. Pronto. E aí, quando eu quero carregar o arquivo médias, ó, o nome vai ser médias.txt. Ou seja, a mesma função lê diversos arquivos. Basta eu colocar o nome do arquivo que eu quero carregar. E com isso eu posso imprimir a minha lista de listas média. Mas vamos lá ver isso aqui, se funciona mesmo. Vou executar, meus dados já estão todos aqui, né? Notas.txt tem o dado dos alunos. Quando eu executar, ele vai ler o notas.txt, vai calcular a média de cada aluno, vai gravar essas médias num arquivo médias.txt que vai aparecer aqui quando eu executar. Vou zerar a minha lista de médias e vou recarregá-la com os arquivos, ou com os dados que estão no arquivo médias.txt e vou exibir a minha lista de listas média. Tá lá. Note que aqui apareceu o nosso arquivo médias.txt. Olha os dados aqui gravadinhos, bonitinhos. E aqui ele repreenche, então, essa lista de listas, saindo aqui a linha por linha da minha lista de listas. Foi só para mostrar que nós podemos gravar um novo arquivo com as médias. Então, nós temos várias formas de manipulação para garantir a persistência dos nossos dados, de forma que eu possa recuperar esses dados depois.
né? Mesmo que eu feche isso aqui não, porque como está no Replit, tudo isso está em nuvem, né, gente? Porém, se eu estou fazendo isso localmente, a partir de um editor local, como o Genie, né, eu consigo gravar esse arquivo médias lá no meu computador. E eu posso recuperar isso depois, a hora que eu quiser. Então é muito prático eu poder saber manipular arquivos. Com isso nós encerramos então a explicação aqui dessa LVP de arquivos 4.